Então queremos determinar os elementos e fazer o esboço dessa elipse, dessa hipérbole aqui. Então inicialmente a gente já pode decidir aqui sobre qual das duas referências que nós iremos utilizar. Para começar, isso aqui realmente é uma hipérbole, porque nós temos y² e x², um positivo e outro negativo. Então a gente só precisa decidir qual dessas duas referências iremos utilizar. Note que aqui já está 1, como estão as duas equações aqui. Então, tanto essa aqui está com 1, quanto essa outra aqui está com 1 também. Só que aqui nós temos o x² negativo. Portanto, como nós temos o x² negativo, nós vamos utilizar a segunda referência. Então, aqui é a segunda referência. Ok, então nós vamos determinar aí os vértices A1 e A2. Então, nós precisamos calcular o A, também os focos. Para os focos, a gente precisa calcular o C. Então, vamos começar. É essa equação aqui. Então, o A ao quadrado é o que está embaixo do y, independente se seja maior ou menor, como no caso de elipse, aqui não interessa. O A sempre embaixo do primeiro. Então isso aqui é A quadrado, então A quadrado é 100. Isso significa que o A vale 10. B quadrado vale 64. Isso significa que o B vale 8. Com isso a gente já consegue determinar quase todos os elementos. Falta apenas determinar o C. Então a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras, lembrando que no caso de hipérbole, o C é o maior, né? Então C², que é A quadrado mais B ao quadrado. Então C ao quadrado vai ser o A quadrado, que é 100, já está aqui, mais o B ao quadrado, que é 64, já está aqui. Então C ao quadrado é 164. Isso significa que o C é raiz de 164. Certo, eu vou fatorar o 164 só para a gente conseguir escrever a raiz dele. Isso aqui provavelmente não é tão necessário assim, mas vamos lá. Dá para dividir por 2, que dá 82. Dá para dividir por 2, que dá 41. E aí, 41 é número primo, só divide por 41 mesmo. Então, 164 é 2 ao quadrado, vezes 41. Então, a gente pode trocar aqui, ó, por 2 ao quadrado, vezes 41. Então, esse é o nosso 164. E a gente pode tirar o 2 da raiz. Então, C fica 2 raiz de 41. Então, vamos começar determinando os vértices. Então, os vértices A. Então, um é menos A, 0. O outro é A, 0. Então, os vértices são mais ou menos 10, 0. Já que aqui só troca o sinal, então um negativo, outro positivo, então a gente pode escrever, né? Menos A, 0 e A, 0. Os focos são... aqui eu cometi um pequeno engano. Eu voltei aqui para poder ver a equação aqui do Teorema de Pitágoras, mas a gente está utilizando a segunda referência, né? Então não é esse desenho aqui. Agora sim. Então os vértices são 0, mais ou menos A, que é 10. Aqui. Menos A e A. Certo. O F, os focos, são 0 mais ou menos C. Então 0 mais ou menos 2 raiz de 41. A excentricidade, que foi outro elemento que o exercício pediu, é o número C sobre A. Então será 2 raiz de 41, que é o nosso C, sobre o A, que é 10. E aí a gente pode simplificar tanto 2 quanto 10 pelo número 2, já que dá para dividir. Então vai ficar raiz de 41 sobre 5. Então com isso nós determinamos os vértices, os focos e a excentricidade. Falta só o esboço. Então, para fazer o esboço, só para ajudar a gente a fazer esse retângulo aqui, eu vou calcular o B1 e o B2. Então, o B, que é mais ou menos B0, então mais ou menos B0.
Ok, com isso a gente já consegue fazer o esboço. Então, vamos fazer o esboço aqui. Precisamos marcar os pontos que vão ir de -8 até 10. Então, eu vou pegar aqui o plano cartesiano. Acho que se numerar de 2 em 2 vai ficar curto, porque a gente faz o desenho por fora da caixa. Então, eu vou numerar de 5 em 5 mesmo. Então, aqui vai ser 5, aqui 10, aqui 15, aqui -5, -10, -15 e de cá. Vamos começar marcando os vértices A. Então, o A, 0 mais ou menos 10. Então, aqui nós temos um ponto A no 0, 10. E o outro ponto A no 0, menos 10. Os vértices B, que são mais ou menos 8, 0. Então, o 8 vai estar mais ou menos por aqui. 7,5 no meio aqui, então 8 por aqui, menos 8. Então, esse aqui é o B1. Esse aqui é o B2. Ok, então agora a gente pode fazer essa caixa. Eu vou fazer essa caixa, esse retângulo, com essa cor cinza aqui. Eu também vou fazer essas retas, as assíntotas, só para ajudar a gente. Eu fiz errado, ele tinha passado um pouquinho, tem que ser no rumo do A. Assim. Ok, agora se o nosso retângulo está com tamanho igual, tanto para cima quanto para baixo, vou fazer as assíntotas para poder nos auxiliar. Então ela passa na origem e também passa nos vértices do retângulo. Agora a gente faz o desenho. Esse desenho ele deve passar por aqui e deve ser balizado, deve ser guiado por essas assíntotas. Como estamos na segunda referência, ela vai estar voltada para cima e para baixo, cada uma das folhas dela. Então, esse aqui é o desenho. Então, a equação da nossa hipérbole, a equação não, o gráfico da hipérbole é formado por esses dois ramos aqui. Eu falei folhas, mas são dois ramos. Então, nós temos esse ramo de baixo e esse ramo de cima. E isso conclui o exercício.